união estável entre pessoas do mesmo sexo. Você é a favor ou contra? Acidentes do trânsito, você pode evitar. Nada como uma boa noite de sono. Saiba como aproveitar bem o seu momento de descanso. E confira o novo quadro de entrevistas. Boa noite. Boa noite. No telejornal de hoje e nas próximas 2 edições, você vai assistir matérias especiais produzidas no Laboratório de Telejornalismo da UFSM, campus de Frederico Westphalen. A imprudência no trânsito pode deixar marcas para toda a vida. A maioria dos acidentes que acontecem no dia a dia poderiam ser evitados com medidas simples de segurança. Confira na reportagem a seguir. Segundo as polícias rodoviária e estadual, além das mortes diárias registradas nas estradas, o trânsito gaúcho deixa pelo menos um ferido a cada 26 minutos no estado. Os acidentes de trânsito não acontecem apenas nas cidades grandes. O município de Frederico Westphalen também possui um trânsito complicado. E as reclamações pela imprudência partem tanto dos motoristas quanto dos pedestres. Sempre acontece acidentes, o pessoal também, os pedestres não cuidam e outra parte, os motoristas também não respeitam o pedestre. Porque não dá para ter confiança, né? Chegar e atravessar a faixa. Tem que esperar o carro parar para você poder atravessar. Quem fiscaliza o trânsito local é a Brigada Militar, que aponta os principais motivos pelos acidentes que acontecem no município. Há um pouquinho de desrespeito, eu acho, nós como condutores, a gente não tem muita paciência. Eu acho que seria o problema maior é a paciência, é a tranquilidade, ou seja, aquela direção defensiva, que você tem que olhar lá na frente que a pessoa quer estacionar, ou que tem alguém atravessando a rua. A gente sabe que às vezes as faixas de trânsito, as faixas de segurança são trocadas de locais, e às vezes, como costumeiramente eu atravessava aqui, eu quero atravessar aqui, mas vamos olhar se realmente ainda está uma faixa de segurança. Acontece muito isso. E somente quem já passou pela experiência de arriscar a vida no trânsito sabe quão importante é dirigir com cuidado. Enquanto nos mostra suas cicatrizes, Maiara fala sobre o acidente que mudou a sua vida. Eu estava atravessando na faixa de segurança. A princípio, quando eu comecei a atravessar a faixa, o sinal estava fechado. E eu não me recordo muito bem disso, mas uma mulher me atropelou, me atingiu com o carro. E eu fui arremessada uns 3 metros para lá do carro. Além do tempo que eu fiquei inconsciente, eu quebrei o braço e, por consequência disso, eu perdi o movimento da minha mão por 6 meses. Para evitar incidentes como o da estudante, cabe aos pedestres ter um cuidado redobrado e aos motoristas obedecer às regras básicas do trânsito. O cinto de segurança, para que usar o cinto de segurança? Mas está comprovado que ele salva vidas, mesmo dentro da cidade, mas a gente resiste a usar o cinto, ou a gente só coloca o cinto quando vê uma viatura da polícia militar chegando perto, a gente bota o cinto correndo. A gente tem que mudar isso. O cinto tem que ser usado, a gente tem que botar na cabeça que o cinto é usado para a nossa proteção, não para evitar uma multa. E é por isso que é tão importante a conscientização das pessoas. É verdade. Atravessar os muros escolares. Esse é o objetivo do projeto Câmara nas Escolas, que busca a integração dos jovens com o ambiente político. Os estudantes de 7ª e 8ª séries do município têm a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pela Câmara de Vereadores. O projeto Câmara nas Escolas mostra aos adolescentes a importância de exercer sua cidadania. Além disso, apresenta aos jovens seu papel político na sociedade. Então, o objetivo é levar até os estudantes essa vida que acontece muitas vezes fora dessa realidade dos jovens, porque eles desconhecem. Então, a partir daí, eles começam a ter uma noção de participação, de cidadania. As palestras buscam integrar o ambiente escolar ao meio político com uma linguagem simples. Para isso, são distribuídos materiais que podem ser usados pelos professores para debates em sala de aula. Além das explicações que a gente dá em sala de aula, nós temos a cartilha. O objetivo da cartilha é justamente trazer uma informação com uma linguagem mais simples para a juventude. Nós temos, por exemplo, o audiovisual, que nós apresentamos de 8 minutos. E a gente observa que o audiovisual ele chama bastante a atenção da juventude. O projeto Câmara nas Escolas tem se mostrado muito eficaz em introduzir os jovens na vida em sociedade. A próxima palestra ocorre na semana que vem. Agora o foco está voltado nas escolas do interior. Aprovada recentemente, a união estável homoafetiva tem gerado conflitos. Mas não é apenas no Supremo Tribunal Federal que as opiniões são diversificadas. E para saber o que os moradores pensam sobre o casamento entre indivíduos do mesmo sexo,
a nossa apresentadora Priscila saiu nas ruas de Frederico Westphalen conversar com a população. O assunto é complicado, delicado e merece atenção. Porém, aos poucos, os gays vêm ganhando visibilidade, não somente na mídia, mas também no noroeste do Rio Grande do Sul. O G3 surgiu na cidade de Tenente Portela com o objetivo de auxiliar a comunidade GLBT do noroeste do Rio Grande do Sul. Agora, com a aprovação nacional da união estável homossexual, isso representa uma das maiores vitórias para a comunidade GLBT de toda a região, né, todo o Brasil. Mesmo com a aprovação da união estável homoafetiva no Brasil, o assunto ainda gera polêmica e as opiniões são diversificadas. Por isso, o jornal Notícias da Hora veio até as ruas para conferir o que os frederiquenses pensam sobre o casamento gay. Para mim é indiferente, né? Porque se as pessoas elas acham que elas podem se relacionar, né? Para mim é indiferente. Eu não concordo com a união entre gays, porque eu acho que a união foi feita assim para ser união entre homem e mulher, né? Para mim tanto faz, não tenho preconceito quanto a isso. Eu não tenho nada contra isso, porque cada um escolhe sua vida. E se existe a lei para eles casar, não sou contra também. Sei lá, porque eu acho esquisito, tipo homem com homem e mulher com mulher, né? A gente foi criado naquela base homem e mulher é tradicional e agora é liberal. Confira no próximo bloco o talento das jovens Lara Fontana e Lúcia Quevedo. E onde você vai no final de semana? As praças de Frederico são uma alternativa de lazer. Todos sabemos que dormir é essencial para o corpo. Uma boa noite de sono pode retardar o envelhecimento, melhorar a memória e evitar o ganho de peso. A senhora dorme bem à noite? Super bem. Muito bem, obrigado. Enquanto a pessoa dorme, o cérebro e o metabolismo continuam funcionando de maneira reduzida. É como se o corpo estivesse sendo calibrado para funcionar bem no dia seguinte. Por isso, quando dormimos pouco, o sistema nervoso pode ficar desregulado. É o que acontece com a estudante de jornalismo Shana Nazário. Eu fico lendo até tarde, fazendo trabalhos assim extensos, então eu durmo altas horas da madrugada, eu acordo e fico muito cansada e fico irritada durante o dia. O número de horas de sono que o organismo necessita diminui com a idade. As crianças devem dormir mais que os adultos. É o que explica o pediatra Edu Barros. Crianças que não têm um sono adequado podem ter depois transtorno, déficit de atenção, pode ter insônias. Agora, para você que tem dificuldades na hora de dormir, preparamos algumas dicas para melhorar o seu descanso. Faça exercícios físicos, mas cuidado para não ultrapassar os 30 minutos diários. Evite fumar. A nicotina é um estimulante e pode interferir na hora de adormecer. Coma alimentos leves. Frutas são sempre uma boa opção. E lembre-se, uma boa noite de sono pode deixar o seu dia bem mais alegre. E nessas edições especiais do Notícias da Hora, você vai conferir uma série de entrevistas com revelações da cultura local, com nomes consagrados e pessoas anônimas que fazem a diferença em nosso município. Hoje você conhece dois novos talentos de Frederico Westphalen. Acompanhe a entrevista com a cantora e compositora Lara Fontana. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Como que tu começou a se envolver com música? Minha irmã tocava violão, meu pai também, minha outra irmã cantava, tocava teclado e minha mãe cantava. É meio difícil eu não me envolver. Daí eu comecei com uns 5 anos de idade, pegar um cavaquinho, eu achando que era um violão. Daí comecei a tocar assim. Em 2006, quando teve um festival da canção, que eu não queria ir, porque eu tinha vergonha, mas daí minha irmã me empurrou, daí eu fui. Daí eu fiquei em segundo lugar e depois todos os anos eu fui de novo. Sim. O que tu gosta? Olha, o que tu toca? Eu gosto de um pouco de tudo. Gosto de MPB,
de bossa nova, assim, brasileiro. Gosto de rock dos anos 70, mas gosto de Doors, gosto de Janis, gosto de Jimi Hendrix. Quando tu tá mal ou quando tu tá feliz, sempre vai ter uma música que tu consiga encaixar no teu humor. Eu acho que isso não é uma coisa assim que se perca. Ou não. Mas os talentos de Frederico não estão apenas na música. Lúcia Quevedo nos conta sobre o seu gosto pelo desenho. O teu talento. Quando que começou o gosto por desenhar? Desde quando que tu se envolve com isso? Eu tenho gosto pelo desenho desde criança. Acho que desde uns 7 anos mais ou menos eu peguei a prática de desenhar. Mas por gosto mesmo, não por influência, por nada, por gostar mesmo, por pegar uma revista e querer imitar o desenho desde criança. Até hoje nunca fiz curso. Só eu comigo mesmo, aprendendo comigo mesmo, tentando melhorar o desenho. Mas como eu penso que seja, sem uma base profissional, assim. E em relação aos teus desenhos, tu é muito, te cobra muito ou tu acha que eles ficam bons, uma avaliação tua? Ou tu fica achando que sempre tem que melhorar alguma coisa? Sempre tem que melhorar alguma coisa. Sempre. Eu tento fazer o melhor possível, mas quase sempre tem coisa que dá para melhorar. Antes de eu fazer a exposição, que eu fiz dia 9 de abril, eu já desenhava e já vendia alguns desenhos, mas só pra gente conhecida que sabia que eu desenhava, que não era todo mundo que sabia. Aí depois da exposição eu vendi alguns desenhos que estavam expostos. Coringa, o primeiro desenho que eu fiz dele era só o vazio, tipo, só o contorno, o mínimo do desenho. Daí pra exposição eu tentei melhorar ele o máximo que eu pude, assim, como eu achei que desse pra fazer. O que desenhar significa pra ti? Ah, sei lá, é como uma coisa, até quando eu tenho um problema ou alguma coisa assim, é uma forma de me distrair, um passatempo, uma coisa que me distrai, uma coisa que me faz bem, que eu gosto de desenhar. E agora, mudando um pouco de assunto, os moradores aqui da cidade costumam passar os finais de semana nas praças frederiquenses. Até mesmo estudantes que vêm de fora criam o hábito de frequentá-las. As praças de Frederico Westphalen não são só pontos turísticos, mas também opções de cultura e lazer. Os moradores costumam se encontrar nos finais da tarde para tomar chimarrão e conversar, como aqui, na Praça da Matriz, onde fica a Catedral, principal ponto de referência da cidade. Além dessas pessoas que transitam diariamente pelo local, há os que frequentam a praça para utilizar a academia ao ar livre. Já no final de semana, os frequentadores costumam trazer seus filhos e animais de estimação para passear. Praça é um dos pontos públicos que deve ser frequentado assiduamente pela população. A Praça da Corsã tem características semelhantes à Praça da Matriz. O público que circula por ali também está em busca de conhecidos. Porém, sua diferença está no fato de que esses frequentadores são mais jovens e ouvem música para passar o tempo. A Praça da URI também é movimentada especialmente pelos jovens. Por ser localizada próxima a diversos bares, a praça torna-se durante os finais de semana o principal ponto de encontro de universitários, que costumam se reunir antes e depois das festas, caracterizando o local como o mais barulhento da cidade. Também a pracinha aqui da URI é uma opção, né, para a gente se reunir nos finais de semana, quando não tem nada em Frederico. E por fim, a praça que leva o primeiro nome da cidade, a Praça Barril, que está localizada na região onde o município começou a se desenvolver. Ela foi construída justamente para preservar a história do local. Hoje, os moradores do bairro Barril, que são aqueles que mais a frequentam, podem contar com uma academia ao ar livre, que foi instalada recentemente para atrair os visitantes. Esta é Frederico Westphalen, cidade do interior que distrai seus moradores com o que mais natural se tem para oferecer, ambientes seguros e de fácil acesso. A gente fica por aqui. Essa é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da UFSM Campus Frederico Westphalen. Uma boa noite para você. Boa noite.